Saudações dermatológicas. Aqui o professor Tiago Gondim, médico dermatologista, coordenador das pós-graduações em dermatologia do CBMS. E mais uma vez aqui estamos para dar continuidade ao nosso curso CBMS em hanseníase e leishmaniose. Estamos na aula número 20. E saúdo todos os colegas que aqui chegaram, saúdo o combate à hanseníase e estamos fazendo a leitura de um importante documento do Ministério da Saúde, da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, até então, a portaria SCTIE-MS número 67 de 7 de julho de 2022. É uma portaria que versa sobre o atendimento à hanseníase pelo governo federal. Então vamos às observações constantes do documento, fazendo as devidas considerações em tempo hábil. Então aqui temos o tratamento farmacológico e agora o tratamento não farmacológico. Alguns pontos vamos pular, não vamos fazer a leitura comentada, visto que são pontos de consciência, são pontos de conhecimento, são pontos de sapiência por parte da comunidade de saúde. Então, a abordagem psicossocial, não menos importante que as outras abordagens, mas nós vamos deixar para que vocês façam a leitura e possam ter suas próprias conclusões associadas à sua maneira de ver o cenário hoje do tratamento de saúde, da hanseníase e do tratamento de saúde no país. Então ele começa falando sobre a questão do estigma e da discriminação na hanseníase, que já foi um expediente muito mais complexo, muito mais doído que hoje. Hoje nós temos uma boa aceitação das questões da patologia em relação a como ela era tratada anteriormente. Então, tivemos um avanço, sim. Hoje as pessoas não veem mais a hanseníase com o estigma que antes observavam. Embora ainda exista, embora isso ainda esteja no seio da saúde, embora ainda alguns profissionais de saúde tenham a hanseníase como uma doença estigmatizada, uma doença discriminada. Então é importante que nós façamos posteriormente uma leitura sobre o tema, onde vamos encontrar situações do estigma e discriminação no próprio serviço de saúde. A gente lembra que a hanseníase é uma doença para quem pode, não para quem quer. Não é uma patologia que seja de simples contaminação e infecção. O sistema imunológico tem que estar apto a recepcionar essa patologia e a autorizar a sua permanência. E isso acontece em uma minoria da população. Então, hanseníase é também uma doença imunológica, é também uma doença genética. O sistema imunológico ele tem que ter um certo nível de desenvolvimento, nível de reação, para que a hanseníase possa prosperar. Então, sim, ainda existe discriminação dos próprios serviços de saúde. Os instrumentos para avaliar os impactos psicossociais estão aqui expostos nesse PCDT.
As estratégias para enfrentar esse estigma e a discriminação também aqui estão afixados. A relação do profissional de saúde com a patologia, o suporte psicossocial, a questão do acolhimento dessas pessoas, a intervenção tanto no nível coletivo como individual, o apoio de pares e grupos, o direcionamento para as intervenções, a prevenção das incapacidades. Sabemos que a hanseníase é uma doença que tem como principal problema de saúde a questão da incapacidade física, a questão do autocuidado, o cuidado com as lesões traumáticas, o cuidado com a neuropatia, os curativos, o cuidado com as lesões no que tange a adaptação dos calçados, a intervenção cirúrgica preventiva e reabilitadora, a reabilitação física. Então são temas importantes, mas que nós vamos deixar para uma avaliação individual a partir da leitura da portaria. E vamos passar ao tema resistência do Mycobacterium leprae e antimicrobianos. Sabidamente, existe uma possibilidade de que os antimicrobianos eles não sejam suficientes para o tratamento da hanseníase, que os antimicrobianos, inclusive, eles sejam alvo de resistência por parte do Mycobacterium leprae. Isso é um problema, isso existe, isso pode atrapalhar o programa PQTO. Então, importante se ter um acesso à informação de como prosseguir quando dá suspeita de uma resistência ao tratamento, uma resistência do micróbio, do Mycobacterium leprae, o Mycobacterium leprae sendo resistente aos medicamentos aqui até agora apontados. Então ele diz que, de acordo com o Plano Nacional de Prevenção e Controle da Resistência aos Antimicrobianos, então existe um plano específico para isso, no âmbito da saúde única de 2018 a 2022, o monitoramento da susceptibilidade de micro-organismos aos antimicrobianos no âmbito da saúde humana é imprescindível para orientar protocolos clínicos e avaliar tendências epidemiológicas. Tendo em vista que os mesmos fármacos da PQTU vêm sendo utilizados para o tratamento da hanseníase há cerca de 40 anos. Então vejam que uma medicação usada, ou um grupo de medicamentos, uma reunião de medicamentos usados há tanto tempo, suscitam a possibilidade de resistência do micróbio, do Mycobacterium leprae. Ele continua: mesmo sendo efetivos na grande maioria dos casos, ou seja, existe uma parcela dos doentes em que a medicação não tem eficiência. Então ele é efetivo, o grupamento desses medicamentos é efetivo na grande maioria dos casos. É crucial que se monitore o risco de desenvolvimento de resistência medicamentosa pelo Mycobacterium leprae. O principal mecanismo envolvido nesse processo são mutações genéticas. Sabidamente, o Mycobacterium leprae ele sofreu ao longo de sua existência, ao longo de sua evolução,
mutações em pequena monta. Então, não é um micro-organismo que consiga mudar rapidamente. Isso é um fator positivo. Isso é o que explica tanto tempo de tratamento, mais de 40 anos ou mais ou menos isso, e ainda com pouca resistência. Então, a mutação genética em sequências específicas do bacilo, que codificam a síntese proteica ligada aos alvos de ação dos fármacos. Então, exemplo, aquele micro-organismo passa a desenvolver modificações genéticas de sequências específicas do DNA que codificariam, que programam a produção de proteínas que são proteínas alvo da ação dos fármacos. Então, com a modificação dessas proteínas, o fármaco passa a não agir de forma correta. Essa intervenção tornou-se possível a partir do aprimoramento da genômica e das técnicas de PCR, a reação em cadeia da polimerase, que possibilitaram a detecção da resistência medicamentosa em casos multibacilares, a partir do material coletado no exame da baciloscopia e em biópsias de pele. As principais regiões determinantes da resistência aos fármacos estudados no Mycobacterium leprae são encontradas nos genes FOLP1, RPOB e GIR-A, que estão ligados, respectivamente, à resistência à dapsona, rifampicina e fluoroquinolonas. Embora outras regiões do genoma bacilar, potencialmente ligadas à resistência, venham sendo descritas, ainda são necessários estudos complementares, pois a presença de mutações em genes codificadores de alvos medicamentosos ou ativadores de fármacos não necessariamente confere resistência medicamentosa. Então, o que é que ele quer dizer aqui? Que existe sim a resistência, essa resistência está ligada a uma modificação de sequências específicas do DNA do bacilo, que estão relacionados à produção de proteínas que são alvo dos medicamentos ou à produção de proteínas que são ativadores, são, digamos, estruturas que deixam mais eficiente o medicamento. Então, essas modificações elas podem estar relacionadas à resistência ou não. No Brasil, a resistência medicamentosa do Mycobacterium leprae aos antibióticos utilizados na PQTU ainda é rara. Então, no Brasil, a resistência é rara, demonstrando-se recentemente que entre 1.183 casos de hanseníase investigados apenas 16, ou seja, 1,4%, apresentavam polimorfismos genéticos associados à resistência aos fármacos. O polimorfismo é exatamente essa modificação, que a gente encontra nessas estruturas, nessas sequências de DNA que estão relacionadas a uma modificação na produção de proteínas ou mesmo uma alteração na forma de ativar a medicação. Então, a resistência no Brasil, segundo o trabalho aqui com 1.183 pacientes, foi de apenas 1,4%. Claro que nesse trabalho. E estava ligado esse 1,4 a
observação do polimorfismo genético. Até o presente momento, foram identificados 12 casos de resistência à dapsona, 1,2% dos investigados. Um caso de resistência à rifampicina e dapsona, 0,1%, e um caso de resistência a ofloxacino, 0,1%. No total, 2 casos apresentaram resistência múltipla à rifampicina e dapsona. O estudo incluiu 305 casos de recidiva. Quinhentos e 534 casos com suspeita de falha terapêutica e 344 casos novos de hanseníase. Entre esses casos, a resistência foi identificada em 8 casos de recidiva, em 7 casos de suspeita de falha terapêutica e em apenas um caso novo, um dos casos novos investigados. Então vejam que a quantidade é realmente muito pequena. E, em verdade, aqui o que foi avaliado? Foi avaliado o polimorfismo genético. Aí temos uma pergunta a fazer. Será que esse polimorfismo genético ele foi o responsável pela resistência? Então, no primeiro grupo, o grupo das recidivas, observou-se um caso de resistência à rifampicina, 5 casos de resistência à dapsona e um caso de resistência ao ofloxacino. Vejam que a dapsona parece ter maior quantitativo de resistência sempre. E um caso de resistência múltipla à dapsona e rifampicina. No grupo com suspeita de falha, então vimos que o grupo então foi dividido em grupo que tinha suspeita de recidiva, grupo que tinha suspeita de falha e grupo de novos casos. Então, o grupo de suspeita de falha terapêutica registrou-se 6 casos de resistência à dapsona e um caso de resistência múltipla à dapsona e rifampicina. Entre os casos novos, houve um caso de resistência isolada à dapsona. Então, o que é que a gente tem que discutir nesse trabalho? Então, ele investigou 1.183 pacientes. Claro, por que esses 1.183 pacientes foram pesquisados? Porque estavam desenvolvendo a hanseníase, mais uma vez, após o tratamento. Então, um grupo ele acreditou ser um grupo com falha terapêutica, Outro grupo acreditou ter-se recidiva da doença, ou seja, a doença voltou, a doença na realidade recidivou. E um terceiro grupo, um grupo de novas patologias. Então, recidiva, falha e novas patologias. Um novo caso de hanseníase. Então, a resistência seria o paciente, na realidade a recidiva seria o paciente tinha hanseníase, tratou e a patologia retorna. Mas é a mesma patologia. É como se houvesse
uma redução brutal dos bacilos, mas que algum foco restou e esse foco fez voltar a hanseníase. Um outro grupo seria o grupo em que não houve melhora, tratou-se e não melhorou. E um terceiro grupo, houve melhora, mas a patologia voltou. Esse grupo confunde muito com o grupo de recidiva. Inclusive, há aí um trabalho para se diferenciar a recidiva de um caso novo. Então, ele continua. Além disso, é necessário aumentar a vigilância e a resistência medicamentosa no país e detectá-la precocemente, pois nesses casos os pacientes com comprovada resistência medicamentosa a um ou mais fármacos da PQTU devem iniciar tratamento farmacológico de segunda linha. Então, houve resistência, vem o tratamento farmacológico de segunda linha. A comprovação laboratorial da resistência medicamentosa ao Mycobacterium leprae, bem como o diagnóstico laboratorial, o tratamento e o acompanhamento devem ser realizados na atenção especializada, conforme estabelecido nos fluxogramas 5 e 6. A investigação laboratorial da resistência do Mycobacterium leprae e antimicrobianos, até aqui vimos a questão da produção de provas no que tange aos polimorfismos genéticos. Então ele diz que em 2022 foi incorporado ao SUS um teste laboratorial para a detecção de Mycobacterium leprae resistente a antimicrobianos. A técnica é baseada no PCR, ou seja, na amplificação do DNA, e hibridização reversa em fita de nitrocelulose para identificar alterações na sequência alvo, ou seja, vai procurar polimorfismos. A pergunta que se faz é: esse polimorfismo ele é realmente responsável pela resistência? Acredita-se que sim. Então, diferenciando forma selvagem mutante, auxiliando no diagnóstico da resistência da micobactéria à rifampicina, o gene RPOB, ou ofloxacina ou outras fluoroquinolonas, gene GYRA, ou a dapsona, o gene FOLPI. Deve ser coletada a amostra biológica, uma biópsia da lesão de pele e encaminhada para análise no Laboratório Central da Saúde Pública, conforme definição do fluxo local. Critérios para investigação da resistência primária do Mycobacterium leprae a antimicrobianos. Deve ser investigado qualquer paciente diagnosticado com caso novo de hanseníase. A pergunta é um caso novo ou é uma recidiva? E que no diagnóstico inicial apresente um índice bacilar maior que 2. Índice bacilar maior que 2. E os critérios de investigação, a resistência secundária do Mycobacterium leprae a antimicrobianos após a PQTU. Persistência de rancenomas e ou lesões infiltradas após o término da PQTU, com aspecto clínico inalterado em relação ao momento do diagnóstico. Então aqui nós poderíamos ter uma falha terapêutica. Então vejam que os rancenomas nem reduziram, as lesões continuaram infiltradas. Quando do índice baciloscópico inalterado ou aumentado, ou seja, você faz a baciloscopia e ao longo do tempo essa baciloscopia ela cai em torno de 1 log ao ano, ou seja, uma baciloscopia de 2 deveria estar negativa após 2 anos, ou poderia estar negativa após 2 anos.
Então, se esse log de 2 permanece ou mesmo aumenta, então temos aí um critério para a investigação da resistência. A resistência secundária do Mycobacterium leprae. Então, respeitando-se os mesmos sítios de coleta, um intervalo mínimo de 1 ano. Então, se houve coleta no cotovelo direito, a baciloscopia deve ser avaliada no cotovelo direito. Então, na realidade, o índice baciloscópico ele é dado não apenas pelo cotovelo direito, mas você tem ali 4 sítios que vão lóbulos da orelha direito e esquerdo, cotovelos direito e esquerdo. São 4 locais. Contudo, fazemos também um local, e aí substituímos por um local da lesão. Então, cotovelo direito, lóbulo esquerdo e a lesão. 4 locais para ter o índice baciloscópico. Então, faríamos a pesquisa nos mesmos centros. Daí a importância de se anotar quais os centros que sofreram a pesquisa. Reação rancênica reentrante. Reações rancênicas reentrantes por mais de 3 anos após a alta por cura. O paciente teve a alta, mas continua tendo reações reentrantes e que não respondem ao tratamento com corticosteroides sistêmicos ou talidomida. E o abandono ao tratamento com PQTU por mais de 6 meses para os casos de hanseníase multibacilar. Então, o paciente que tem uma hanseníase multibacilar abandonou o tratamento por mais de 6 meses, ele é critério para a investigação de resistência secundária. E os casos de recidiva, ou seja, a volta, comprovada pelo reaparecimento de lesões cutâneas e ou neurológicas compatíveis com hanseníase após 5 anos de tratamento da PQTU. Então, após 5 anos, se acredita em uma nova patologia, mas se for comprovada uma recidiva, após 5 anos, deve ser avaliado o processo de resistência. Então, na resistência primária, a gente investiga quando existe um novo caso de hanseníase naquele paciente que teve um diagnóstico inicial com um índice bacilar maior ou igual a 2. Então, são casos novos. A resistência secundária é a persistência das lesões, o índice baciloscópico inalterado ou aumentado, avaliado a cada 1 ano, reações rancênicas reentrantes por mais de 3 anos após a alta por cura e não responsivos ao tratamento com corticoide ou com talidomida. O abandono do tratamento com PQTU de pacientes multibacilares por mais de 6 meses. E casos comprovados de recidiva. Casos comprovados de recidiva que apresentem lesões cutâneas ou neurológicas compatíveis com hanseníase após 5 anos do tratamento prévio com a PQTU. Então vejamos em seguida o tratamento farmacológico de segunda linha na detecção do Mycobacterium leprae resistente. O tratamento farmacológico de segunda linha na detecção do Mycobacterium leprae resistente é a rifampicina. Então, quando desejamos fazer, isso faz na atenção terciária, na referência. Então, quando temos uma resistência ao Mycobacterium leprae, precisamos do tratamento de segunda linha. Quando essa resistência é a rifampicina.
são recomendadas duas possibilidades de esquema farmacológico com duração de 24 meses. Então, temos o esquema farmacológico 1, onde utilizamos para os pacientes multibacilares ofloxacina, minoxiclina, clofazimina. A duração nos primeiros 6 meses diariamente. E temos a clofazimina com ofloxacina ou minoxiclina nos próximos 18 meses diariamente. O esquema 2 seria também com ofloxacina, mas sai a minoxiclina e entra a claritromicina e mantém-se a clofazimina, também por 6 meses diariamente. E nos próximos 18 meses, a ofloxacina e a clofazimina, por 18 meses diariamente. Se a resistência é a rifampicina e a ofloxacina, então temos um tratamento com duração máxima de 24 meses para o paciente multibacilar. Claritromicina, minoxiclina e clofazimina nos primeiros 6 meses diariamente, clofazimina com claritromicina ou minoxiclina nos próximos 18 meses diariamente. O tratamento farmacológico da segunda linha na detecção do Mycobacterium leprae resistente ao floxacino. A detecção da resistência ao floxacino isoladamente não é indicativa de falha no tratamento de primeira linha. Então, é importante isso aqui, a detecção da resistência ao ofloxacino. Até porque o ofloxacino, ele não é uma medicação de primeira linha. Então, não é indicativo de falha de tratamento de primeira linha, tendo em vista que o fármaco não é um componente do PQTU. O paciente deve ser excluído do protocolo e deve iniciar-se investigação na atenção especializada. Casos com resistência casos com RAM aos antimicrobianos que indiquem a substituição de um medicamento de primeira linha por ofloxacino, mas com resistência comprovada desse fármaco, deverão ser tratados com minoxiclina. Nota, embora esse esquema terapêutico não considere, ou esses esquemas terapêuticos não considerem a existência de uma dose mensal supervisionada, tendo em vista que não há diferenças na posologia dos medicamentos, os pacientes devem ser agendados mensalmente para receber os medicamentos a serem avaliados com relação às suas queixas e à função neural, da mesma forma como é realizado durante o tratamento com esquemas clássicos da PQTU. E o monitoramento do tratamento em casos de resistência medicamentosa. O paciente em tratamento com esquemas de segunda linha, devido à resistência do Mycobacterium leprae aos medicamentos do esquema de primeira linha, deve ser acompanhado na atenção especializada, com consultas mensais durante o período de tratamento, com registros em sistemas específicos do Ministério da Saúde, Sistema de Investigação de Resistência, disponível em tal site. Bom, então hoje agora encerramos a nossa aula número 20. Vem aí a aula número 21. Espero a participação de todos na leitura comentada da portaria STIE do Ministério da Saúde, a número 67, de 7 de julho de 2020.
2022. Agradeço a todos, saudações dermatológicas. Meu nome é Tiago Gondim, sou médico dermatologista, coordenador das pós-graduações em dermatologia do CBMS. E este é o curso de hanseníase e leishmaniose do CBMS.